Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson Bardelotti e no Paz e Bem de hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel, o livro do mês da Bíblia 2024, que tem por inspiração o capítulo 37, versículo 14. Porém em vós meu espírito e vivereis. E nós iniciamos a nossa reflexão com um canto da campanha da fraternidade de 1975, o vosso coração. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Escutando este anúncio feito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos de 26 a 28, de uma aliança nova, acolhamos o Espírito daquele que faz nova todas as coisas e que nos conduz a uma nova terra. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Sobre vós derramarei água pura e sereis puro de sujeiras e ilusões. Eu vos purificarei. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre vós eu plantarei o meu espírito, amarei os meus prefeitos, seguireis o meu amor. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, qual pastor vos guiarei para a terra vossa pátria. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Esta terra habitarei, foi presente a vossos pais, e serei sempre o meu povo. Eu serei o vosso Deus. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. A nossa conversa de hoje é tirada desse maravilhoso livro dos meus amigos
Carlos Mesters e Francisco Orofino, publicado pelo Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, Fogo debaixo das cinzas, Círculos Bíblicos do livro do profeta Ezequiel. Então você pode pedir esse livro pelo site do CEBI, tá? Só procurar aí, joga aí no Deus Google, CEBI Nacional ou cebi.org.br e peça o seu livro. Gente querida, gente amada, o livro do profeta Ezequiel, a gente começa com uma breve chave. Sendo sacerdote, é evidente que Ezequiel sabia ler e escrever. Desta forma, grande parte dos oráculos podem ter saído de seu próprio punho. Ele mesmo pode ter escrito sobre suas experiências de êxtase ou suas ações simbólicas. Mas não devemos pensar que todo o livro foi obra dele. Numerosos acréscimos são contribuições de seus discípulos e discípulas. De qualquer forma, apesar de reunir materiais tão diferentes, como visões, sermões, oráculos de difíceis interpretações, encenações dramáticas, o livro de Ezequiel é um dos mais bem organizados entre os livros proféticos. Uma rápida divisão. Nós podemos dividir o livro do profeta Ezequiel em 5 partes. Em 5 partes. Uma coisa bem didática mesmo, tá, gente? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, a vocação profética, o profeta recebe sua missão. A segunda parte vai do capítulo 4 ao capítulo 24. É a maior parte. Nelas estão as profecias de ameaça e de condenação contra Judá, antes do segundo cerco de Jerusalém. Nesta unidade, vale destacar o seguinte: as ações simbólicas, presentes no capítulo 4 e capítulo 5, a visão da profanação do templo, do capítulo 8 ao capítulo 11, a parreira inútil, no capítulo 15, a responsabilidade pessoal, no capítulo 18, as 2 irmãs, no capítulo 23, e a morte da esposa, no capítulo 24, dos versículos 15 ao 27. A terceira parte do livro vai dos capítulos 25 ao capítulo 32. Oráculos contra as nações, cúmplices do império. O centro destas denúncias são as duras palavras dirigidas contra a cidade de Tiro, na Fenícia, que está presente lá no capítulo 26 ao capítulo 28, e contra o Egito e seu faraó, nos capítulos 29 a 32. A quarta parte do livro do profeta Ezequiel vai do capítulo 33 ao capítulo 39. Oráculos de salvação durante e depois do cerco final de Jerusalém. O profeta busca animar o povo exilado, apontando para um renascimento futuro. Nesse trecho estão as passagens sobre os pastores de Israel, lá no capítulo 34. O oráculo sobre os montes de Israel, capítulo 36. E talvez o texto mais conhecido do profeta Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos, capítulo 37, capítulo 37, versículo de 1 a 14. As 2 achas de lenha, capítulo 37, versículos 15 a 28. E os oráculos contra o reino de Gog, que vai do capítulo 38 ao 39. Por último, a quinta parte do livro do profeta Ezequiel, dos capítulos 40
a 48. Estatuto político e religioso da futura comunidade na nova Cidade Santa. Essa parte apresenta um plano de reconstrução de Jerusalém, tendo como centro um templo restaurado para onde voltará a glória de Deus, sendo um documento que fundamenta o renascimento da religião judaica. Algumas Bíblias chamam esta parte de a Torá de Ezequiel. Então, depois que a gente didaticamente dividiu o livro de Ezequiel em 5 partes, nós temos algumas chaves de leitura para ajudar a descobrir a mensagem do profeta. Uma primeira chave de leitura é você entender a pessoa de Ezequiel. Uma segunda chave de leitura é entender que Ezequiel é o profeta dos gestos simbólicos. Uma terceira chave de leitura, entender Ezequiel como o homem das visões. A quarta chave de leitura, compreender o caminho novo aberto por Ezequiel. Quinta chave, conhecer os problemas na redação do livro de Ezequiel. E a sexta chave, a Torá de Ezequiel. E uma última chave, a presença de Ezequiel no Segundo Testamento. A primeira chave de Ezequiel, portanto, Ezequiel, cujo significado do nome é o Deus Supremo fortalece, ou El fortalece, ou Deus é forte. Ezequiel era um sacerdote, ele teve uma boa formação e um bom nível de instrução, o templo e o culto eram suas principais preocupações, e aí entendemos a gravidade de suas denúncias. Suas palavras são dirigidas tanto em relação ao templo de sua época, maculado por ritos impuros e que seria abandonado pela glória do Senhor, quanto ao templo futuro, para o qual ele via a glória de Deus voltar. A segunda chave, Ezequiel, profeta dos gestos simbólicos. Mais do que qualquer outro profeta da Bíblia, Ezequiel multiplicou os gestos simbólicos e as mímicas. Em suas atividades, Ezequiel fazia muitos gestos, como bater palmas, sapatear e dançar com frequência. Representou com mímica o cerco de Jerusalém, a partida dos exilados, o rei da Babilônia na encruzilhada dos caminhos e a união de Judá com Israel. Ezequiel, o homem das visões. Ezequiel é, sobretudo, o homem das visões. Seu livro contém apenas 4 visões propriamente ditas, mas elas ocupam um espaço considerável. Essas visões do profeta manifestam um mundo fantástico. Os 4 seres vivos do carro do Senhor. As liturgias eróticas do templo, com seu pulular de animais e de ídolos. A planície dos ossos que se reanimam. Um templo futuro, desenhado como em uma planta de arquiteto, de onde brota um rio de sonhos em uma geografia utópica. Quarta chave, o caminho novo aberto por Ezequiel. Diante da nova realidade do exílio, Ezequiel abre um caminho novo para o povo de Deus. Ele rompe com o passado da sua nação. Em seus oráculos, a lembrança das promessas feitas aos antepassados e da aliança concluída no Sinai aparece esporadicamente. Um capítulo importante do livro é aquele no qual a responsabilidade coletiva do passado é substituída pela responsabilidade pessoal do presente. A pessoa é responsável pelo seu destino, a partir das opções que faz em sua vida. A quinta chave, problemas na redação do livro. Então, o livro
parece ter recolhido oráculos escritos pelo próprio profeta Ezequiel. No entanto, uma série de questões literárias apontam para um trabalho coletivo, organizado posteriormente por seus discípulos, provavelmente sacerdotes como ele. Perdão. Então, algumas dificuldades. Primeira, tem várias repetições que indicam um trabalho coletivo. Segunda, as indicações sobre a mudez do profeta estão separados por longos discursos. Terceira, a visão do carro divino é interrompida pela visão do livro. Quarta, a descrição dos pecados de Jerusalém é continuação do capítulo 8 e interrompe o relato da partida do carro divino, que de Ezequiel 10:22 passa a Ezequiel 11:22. Quinta, o livro é muito bem datado. No total são 15 referências. Mas as datas fornecidas nos capítulos de 26 a 33, situando os oráculos após a queda de Jerusalém, não se sucedem em ordem cronológica. Essas incongruências literárias dificilmente podem vir de um mesmo autor que escreveu o livro de uma única vez. Provavelmente elas são de discípulos e discípulas que trabalhavam a partir de escritos e lembranças. Apesar dessas contradições, o pensamento, a proposta e a doutrina são explicitamente de Ezequiel. Sexta chave, a Torá de Ezequiel. Os capítulos de 40 a 48 de Ezequiel formam uma ampla unidade literária, trazendo uma única visão, em um plano minucioso de reconstrução religiosa e de um recomeço político. O profeta revela a futura Jerusalém, centralizada em um templo reconstruído. É como se fosse uma carta de fundação de um novo país. Segundo o próprio texto dessas visões, a data é bem precisa. O profeta está entre setembro e outubro de 573 antes da Era Comum. Os grandes agentes deste novo Judá são os sacerdotes. Ezequiel, na verdade, aponta para uma reconstrução após o exílio, comandada pela classe sacerdotal sadoquita. As visões de Ezequiel estabelecem um novo estatuto político e religioso, uma nova redistribuição da terra e um novo calendário litúrgico. São orientações para a comunidade que retornaria a Judá quando terminasse o exílio. Seu objetivo era conscientizar as pessoas exiladas de que uma hora o exílio iria terminar e, ao mesmo tempo, elas deveriam ter um projeto de reconstrução da nação destruída. Ezequiel buscou dar uma nova organização ao povo de Deus, descrevendo a comunidade perfeita. Seu projeto seria retomado no pós-exílio pelo profeta Zacarias e pelo sumo sacerdote Josué. Sétima chave, presença de Ezequiel no Segundo Testamento. Existem muitas referências ou alusões às passagens de Ezequiel nos livros do Segundo Testamento. Ezequiel 32, versículo 7, junto com outras passagens apocalípticas, é citado em Mateus 24, 29 e Lucas, capítulo 13, 24 a 25. Em Marcos, capítulo 8, versículo 18, Jesus cita Ezequiel 12, versículo 2. Já vimos como Jesus assume para si mesmo a expressão filho do homem, característica da profecia de Ezequiel. Jesus apresenta-se assim diante da reação à sua mensagem por parte dos sacerdotes, escribas e fariseus. Mas grandes referências são feitas por Jesus em parábolas, como na parábola do bom pastor, inspirada em Ezequiel 34, 23 a 30, e que também inspira outras citações. Mas a grande releitura de Ezequiel no Segundo Testamento encontra-se no livro do
Apocalipse. Então, minha gente, setembro está chegando ao final, mas ainda é momento para adquirir este livro, Fogo Debaixo das Cinzas, Círculos Bíblicos do livro do profeta Ezequiel, dos queridos Carlos Mesters e Francisco Orofino. Nele você tem uma ferramenta para ajudar a entender o profeta Ezequiel e as consequências da sua profecia nos dias atuais. Que o profeta Ezequiel nos ajude a caminhar sempre mais. Que Jesus de Nazaré ilumine o seu dia, a sua semana, a sua vida. Deus vos faça feliz. Paz e bem. Vida longa e próspera.